Minha esposa está se divorciando de mim e vai viajar com o amante pensando que ainda tinha direito a uma parte do meu fundo fiduciário, mas o que espera no retorno são apenas processos e tempo atrás das grades. Olá, sou Aaron, um homem de 28 anos e vou tentar contar tudo aqui. Durante toda a minha vida soube que meus amigos eram meus amigos porque, segundo eles, eu sou o menino do fundo fiduciário. Sempre havia pessoas tentando se aproximar de mim porque pensavam que eu organizaria festas extravagantes pelo mundo todo e pagaria pelas bebidas. Eles sempre me abandonavam quando não conseguiam nada. É verdade que meus pais têm um fundo fiduciário enorme para mim, mas eu sei o quão duro eles trabalharam para consegui-lo. Sei que essa riqueza não foi construída da noite para o dia e que um único erro poderia arruinar completamente a empresa do meu pai. Então eu trabalho duro todos os dias. Trabalho duro para expandir o que meu pai começou, mas recentemente estive muito perto de cometer esse erro. E esse erro é minha esposa, Ashley, de 28 anos. Durante a faculdade não namorei ninguém, não sou do tipo que sai ou tem encontros casuais com mulheres. Sempre quis namorar alguém para me casar, mas quando a notícia sobre a riqueza dos meus pais se espalhou, atraí todo tipo de mais companhias. Veja bem, quando você tem dinheiro você se torna popular e as pessoas querem viver às suas custas. Emprestei dinheiro a alguns amigos e paguei por bebidas em algumas festas, mas nada extravagante, nada do que as pessoas esperam de um menino do fundo fiduciário. Acredito que fazer algo com moderação não é ruim, e na verdade é importante porque você também precisa fazer parte da sociedade. Então, eu tentava ser legal com todos, mas raramente confiava em alguém. Na minha festa de formatura conheci Ashley. Ela não parecia me conhecer e comecei a conversar com ela casualmente. Nós nos demos bem imediatamente, trocamos números de telefone e no nosso primeiro encontro a levei ao McDonald's e nos divertimos muito. Ela não pareceu se importar que o primeiro encontro não fosse nada luxuoso e eu me apaixonei. Ashley foi o primeiro amor da minha vida. Ela não era chata e não parecia estar se esforçando para me impressionar, era simplesmente ela mesma. Além disso, era realmente inteligente. Com ela eu me sentia normal e parecia que ela via além do meu dinheiro. Depois de um mês de namoro a levei para conhecer meus pais e ela não agiu surpresa. Parecia aceitar que eu era rico com total neutralidade. Tomei isso como um sinal positivo de que minha riqueza não a afetava em absoluto. Naquele momento não me ocorreu que ela provavelmente não estava surpresa porque isso era parte do seu plano desde o início. Ela absolutamente sabia quem eu era e sabia que eu não estava saindo com ninguém. Então me conquistar foi um plano cuidadosamente elaborado. Ela se mostrou muito elegante durante o encontro com meus pais. Era encantadora e eu estava completamente apaixonado. Foi a primeira garota que levei para casa e meus pais estavam muito animados por mim. Namoramos por um ano e durante esse tempo ela nunca aceitou presentes caros meus. Sua razão para recusar era simplesmente que ainda não éramos casados. Pedi Ashley em casamento depois de um ano de namoro. Ela foi um absoluto encanto com meus pais, dizendo a eles que só tinham pedido que nunca lhe pedissem para deixar de trabalhar porque queria trabalhar para expandir nossa fortuna. Minha mãe a abraçou e disse que estavam felizes por eu ter encontrado uma esposa tão solidária. Ashley trabalhava em uma empresa de tecnologia e ganhava uma quantia decente de dinheiro por conta própria. No nosso segundo aniversário de casamento meus pais organizaram uma festa. Lá anunciaram que queriam dar um presente a Ashley e propuseram incluir seu nome como beneficiária do fundo fiduciário junto com o meu. Eles a levaram para todos os cantos, a apresentando a todos, incluindo Bob, o fiduciário. Ele era um contador da empresa que se encarregava das legalidades dos fundos e investimentos. Era casado e tinha uma filha. Sua esposa era advogada na mesma firma. Tudo foi feito da maneira correta e o nome da minha esposa foi incluído como uma das beneficiárias. Ashley se dava muito bem com meus pais e sempre fazia todo o possível para mantê-los felizes. Ela também trabalhava e viajava muito a trabalho. Mais tarde eu descobriria que ela viajava com seu amante. Sempre que meus pais organizavam uma festa ela estava muito ansiosa para comparecer e parecia impressionante. Em numerosas ocasiões nessas festas eu a vi conversando com Bob em um canto, rindo um pouco demais, corada, com uma taça de vinho na mão. Tão estúpido e cego de amor como eu era, nunca me ocorreu que eu deveria suspeitar que ela estava tendo um caso com Bob. Mas durante todo esse tempo esses dois estavam tendo um caso pelas minhas costas. Olhando para trás, fico surpreso. Ashley é uma atriz total. Ela nos tratava tão bem que a simples ideia de suspeitar dela parecia uma blasfêmia, mas ela estava apenas esperando o momento certo. Quase 7 anos depois do nosso casamento meus pais faleceram com 6 meses de diferença. Eu me submergi completamente no meu trabalho porque era muito difícil lidar com todas as emoções enquanto também tinha que manter a empresa em funcionamento. Essa foi a primeira vez em anos que Ashley começou a mostrar sua verdadeira face. Depois do funeral ela estava distante. Pensei que talvez estivesse lidando com o luto à sua maneira e tentei dar espaço a ela. Ela não me disse uma palavra sobre o falecimento dos meus pais, nem me perguntou como eu estava. Achei estranho, mas secretamente me culpei por não poder falar sobre como me sentia. Passaram-se 2 semanas antes que eu decidisse voltar para casa mais cedo do trabalho e conversar com Ashley. Comprei um ramo de rosas cor-de-rosa no caminho para casa. Eu tinha minha própria chave. Então entrei e me encontrei cara a cara com Bob. Fiquei confuso. Então perguntei a ele se tinha vindo falar comigo sobre o fundo fiduciário ou algo assim. Ashley saiu de trás de Bob com 2 malas. Foi então que notei que Bob também tinha 2 malas. Ashley me olhou e disse: Oh, nossa, eu queria fazer isso em silêncio. Eu tinha pensado em deixar um bilhete para avisar que estava me mudando, mas acho que teremos que fazer isso cara a cara. Sim, estou indo embora, você ouviu bem. E sim, vou morar com Bob depois de voltarmos das nossas férias na Itália. Seus pais se certificaram de que eu receberia dinheiro suficiente para poder me dar ao luxo disso. Além disso, vamos nos divorciar. Bob também vai entrar com o pedido de divórcio agora. Não faça essa cara de cachorro abandonado. Essas flores são para mim, vou levá-las.
Obrigada, tchau. Ela se foi antes que eu pudesse pedir que esperasse. Ouvi o motor do carro ligar e depois o silêncio. Assim, do nada, minha esposa me deixou. Já ouviu a expressão "o mundo desabar sobre sua cabeça"? Bem, isso descreve perfeitamente o que eu senti. Durante 2 dias não saí de casa, não abri as persianas, sobrevivi com comida da geladeira e macarrão instantâneo. Nunca desliguei a televisão porque tinha medo do silêncio. Nem vontade de tomar banho eu tinha. No terceiro dia alguém tocou a campainha. Pensei que se eu não abrisse a porta eventualmente a pessoa iria embora, mas isso não aconteceu. A campainha continuou tocando e quem quer que fosse começou a pressioná-la cada vez mais forte e por mais tempo. Passaram-se 10 minutos e a campainha não parava, e agora alguém estava batendo na porta. Ouvi uma voz de mulher dizendo: Eu sei que você está aí, abra agora mesmo. Não vou embora até falar com você. Por um momento pensei que era Ashley, mas então lembrei que ela estava de férias na Itália com Bob. Esse pensamento trouxe uma nova onda de tristeza, mas as batidas e a campainha não cessavam. Então me arrastei para fora da cama e fui abrir a porta. Abri a porta e me deparei com uma mulher ruiva vestida com um taier. Parecia que ela ia arrancar minha cabeça. Ela disse: Sua esposa fugiu com meu marido, ficar aí como um desastre não vai ajudar ninguém. Então levante-se, vá tomar um banho e quero você na sala em 15 minutos. Temos que conversar sobre muitas coisas. Quando não respondi, ela entrou na casa, me olhou diretamente nos olhos e disse: Você está fedendo. Antes de ir em direção ao banheiro, eu disse: Está bem, mãe. E ela gritou. Eu te ouvi. Apesar de mim mesmo eu ri. Comecei a me sentir um pouco humano depois do banho e quando voltei para a sala ela estava impecável. A cozinha também. Sandra, a esposa de Bob, se apresentou. Ela me contou que estava tentando me contatar no meu escritório pelos últimos 2 dias, mas não conseguiu. Então finalmente decidiu aparecer na minha porta. Ela veio decidida. Eu não conseguia acreditar no que ela estava me dizendo. Sandra disse que assim como eu, não suspeitava que Bob a estivesse traindo e só descobriu quando ele saiu de casa 2 dias atrás dizendo que enviaria seu assistente para pegar o resto de suas coisas. Assim como eu, seu mundo também desabou, mas ela não ficou se lamentando. Começou a investigar. A primeira coisa que fez foi verificar o computador de Bob. Ele guardava suas coisas de trabalho lá, mas tinha sua conta do Facebook aberta. Ela não perdeu tempo em revisar suas mensagens e descobrir com quem ele estava tendo um caso. Uma vez que teve certeza, atacou como um falcão. Ela havia vasculhado cada documento relacionado ao meu fundo fiduciário e estava bastante segura de que Bob estava desviando dinheiro para seu próprio uso. Começou com pequenas quantias, por isso passou despercebido, mas eventualmente ele se tornou audacioso e descuidado porque estava sendo ajudado por um dos beneficiários, que era nada mais, nada menos que Ashley. Uma parte de mim desejava que ela estivesse mentindo, mas não estava. Sandra tinha todas as provas e estava pronta para enfrentá-los. Eu ainda estava em dúvida quando Sandra disse: Eu tenho uma filha pequena, vou espremer Bob até o último centavo e vou destruir Ashley completamente. Não me importa o que você pensa, só queria te informar. Você não precisa fazer parte disso se não quiser. Vi o quão decidida e segura Sandra estava e instantaneamente soube que podia confiar nela. Então me juntei a ela. Nos demos as mãos enquanto minha esposa estava de férias na Itália, e nós estávamos tramando um plano que custaria caro a Ashley e Bob. Ashley e Bob retornaram de sua viagem de 10 dias na Itália. Sandra e eu estávamos esperando sua ligação porque queríamos ver qual seria a reação deles quando descobrissem a verdade. Era segunda-feira e eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de Ashley. Assim que atendi, ela começou a esbravejar. Que diabos está acontecendo? O que significa Bob dizer que estamos em apuros? E onde está meu dinheiro? Eu disse: Você se refere ao dinheiro dos meus pais que Bob estava usando para te comprar presentes e provavelmente aquele apartamento para o qual você se mudou? Espero que você tenha ouvido falar da minha advogada. É Sandra, a esposa de Bob, que aliás, também trabalha na firma. Eu disse a ela que tinha que ir e desliguei antes que ela pudesse dizer uma única palavra. Quando saí do trabalho naquele dia, Ashley estava esperando lá fora. Fingi não notá-la e caminhei em direção ao meu carro, mas ela se interpôs no meu caminho. Em todos os anos que a conheci, nunca a tinha visto tão alterada. Por algum motivo ela me pediu que explicasse as coisas, porque aparentemente o que Bob estava dizendo não fazia sentido e ela queria ouvir de mim. Em termos simples, eu disse que tinha ouvido do advogado dela sobre o pedido de divórcio, só que ela não ia receber um único centavo. Nossa, a cara que ela fez! Nunca em seus sonhos mais loucos ela pensou que isso poderia estar acontecendo. Eu podia ver o pânico crescendo dentro dela. Me enchi de um prazer sádico e no momento seguinte uma sensação avassaladora de culpa por colocá-la nessa situação. Eu ainda a amava e é difícil ver a pessoa que você ama sofrer. Tive que sair dali rapidamente para que ela não pudesse me manipular. Passei por ela e continuei caminhando em direção ao meu carro. Eu a ouvi gritar atrás de mim, me pedindo para parar. A última coisa que ouvi antes de entrar no carro foi: Como você pôde me fazer isso? Pareceu uma facada e eu queria gritar tão alto e dizer a ela que eu poderia fazer a mesma pergunta, mas em vez disso entrei no carro e fui embora. Eu a vi olhando para o arro, completamente desconcertada pelo espelho retrovisor. Enquanto isso, Bob havia recebido uma notificação de que seria demitido da empresa. Ele estava arruinando a reputação da empresa e aparentemente a notícia havia vazado. Muitos clientes ligaram pedindo para rescindir seus contratos. O melhor que a empresa podia fazer para controlar os danos era demitir Bob. Sandra tinha muitos amigos advogados e conseguiu o melhor. Ela estava segura de que ganharia o caso e obteria a custódia da filha. Eu estava recebendo todas essas atualizações de Sandra enquanto dirigia para casa e me sentia muito mais leve. Cheguei em casa e escrevi isso. Minha interação com Ashley me deixou muito inquieto e eu queria desabafar. Vocês acham que estou sendo muito duro com Ashley? Na verdade, sou eu o vilão? Atualização.
Olá a todos, volto com outra atualização. Uma semana se passou e só quero agradecer a todos pelo apoio e por me ajudarem quando eu me sentia tão confuso. Tive minha primeira sessão de terapia e mostrei ao meu terapeuta esta publicação do Reddit. Ele me disse que é uma boa maneira de lidar com a situação e que é natural sentir falta da pessoa que você perdeu. Neste caso então é normal que eu me sinta tão sobrecarregado depois de soltar a bomba. Em relação ao que aconteceu esta semana, vou tentar resumir para vocês. Ashley me ligou de novo e desta vez seu tom estava suavizado, sua voz soava abafada, como se ela estivesse chorando. Ela me perguntou se eu já tinha jantado, e quando eu disse que não, ela disse: Quer que eu vá aí e cozinhe algo para você? Fiquei surpreso. Acho que ela interpretou meu silêncio como um sim, porque então disse que estaria na minha casa em meia hora. Finalmente encontrei minha voz e disse: Não, não vai. Você está brincando? Depois do que você fez, quer vir aqui, cozinhar para mim e fingir que está tudo bem? Ela disse: Querido, não sei por que as coisas ficaram ruins, mas podemos conversar. Foi aí que eu perdi o controle. Acho que gritei naquele momento e disse: Ruim. Você chama o que você fez de ruim? Só ruim. Foi malvado, brutal e egoísta. Para o inferno com você. Não quero ver sua cara nunca mais. Que diabos está acontecendo com você? O que ela disse em seguida me fez querer vomitar. Ela me pediu para parar de exagerar. Acho que esse foi um ponto de virada para mim. A culpa por tê-la magoado estava me corroendo por dentro, mas naquele momento eu vi seu verdadeiro rosto. Uma mulher que não se arrependia nem um pouco de suas ações e que faria tudo de novo sem pensar. A ligação foi uma tentativa de me manipular, uma armadilha. Ela não percebeu que eu já tinha entendido tudo e continuou dizendo que eu a estava pintando como uma interesseira no processo, mas que isso não era verdade porque ela tinha um emprego e ganhava seu próprio dinheiro. Eu queria apontar como eu tinha pago toda a sua dívida estudantil, então se ela estava vivendo confortavelmente agora era graças a mim e à minha família. Ela disse que a única razão pela qual queria vir era porque pensava que devíamos conversar, voltar a ficar juntos e que eu deveria retirar o processo porque era inútil. Não pude evitar perguntar: E o que acontece com o Bob? Ela disse que Bob era alguém diferente e que estava tendo um caso com ele porque ele trazia uma mudança para sua vida monótona. Então começou a me culpar por estar longe por causa do trabalho e por nunca estar presente para ela. Disse que seu caso com Bob era apaixonado e que eu não tinha isso. Em vez de me desculpar com ela, eu estava entrando com um processo. Naquele momento eu estava convencido de que ela só estava tentando me fazer perder a paciência. Eu disse a ela que se ela estivesse tendo tantos problemas poderia ter falado comigo sobre isso ou poderíamos ter ido à terapia de casal. Trair nunca foi a solução. Ela desviou o assunto e começou a insistir em voltar. Desliguei a ligação e liguei para Sandra. Contei a ela o que tinha acontecido. Sandra me pediu para ligar para Ashley de novo e dizer a ela para vir. Ela disse que também iria. Ela me pediu para seguir o jogo e ver qual era o verdadeiro motivo de Ashley. Então desliguei minha ligação com Sandra e liguei para Ashley. Ela parecia tão convencida quando atendeu. Disse que sabia que eu mudaria de ideia e que estaria na minha casa em meia hora. Antes que Ashley chegasse, Sandra chegou. Eu não sabia qual era o plano dela e não havia tempo suficiente para que ela me explicasse. Ela entrou e me pediu para fazer Ashley se sentar na sala de jantar. Sandra disse que faria uma aparição especial neste drama. Ashley chegou uns 40 minutos depois e era óbvio que ela tinha se esforçado para ficar bonita. E a verdade é que ela estava bonita. Ela entrou, me beijou e estava indo em direção ao quarto onde Sandra estava. Então eu a impedi e pedi que se sentasse na sala de jantar. Ela se virou para mim, fez um beicinho e disse: Mas por que, amor? Você desistiu de mim tão facilmente? Seu amor era tão fraco assim? Não vai lutar por nós, querido? Naquele momento, Sandra saiu do quarto. Ashley pareceu surpresa demais para falar e disse algo como: Que diabos? Sandra sorriu para Ashley e disse: Finalmente nos conhecemos. A mulher que está saindo com meu inútil marido, Bob, o infiel. E sim, você perdeu seu direito ao quarto. Ashley se virou para mim e disse: Como você pôde me substituir tão facilmente? Você está dormindo com a esposa do Bob depois de tirar toda a minha felicidade? Nós tínhamos tantas dívidas, e agora nem vamos receber o maldito dinheiro do fundo fiduciário. E Deus sabe quem espalhou a notícia, mas agora Bob está desempregado e eu posso ser demitida também. Você é tão egoísta. Sandra interveio e disse: O que você quer dizer com tínhamos dívidas? É como um empréstimo conjunto. Você estava ajudando Bob a desviar e sacar os fundos ou quê? Então Ashley gritou: Claro que sim. Eu apoiei Bob desde o primeiro dia. Você acha que ele poderia ter planejado algo assim sozinho? Obviamente eu o ajudei. Ao contrário de você, bruxa malvada, que não fez nada além de ser condescendente com ele. Por isso ele me escolheu em vez de você. Cai fora. Como você pode estar aqui quando seu marido está desempregado? Por que diabos você não dá uma declaração a favor dele e o ajuda? Sandra sorriu docemente e então me disse que achava que eu já devia mandar Ashley para casa. O trabalho estava feito. Entendi o sinal e abri a porta para Ashley sair. Ela foi embora enquanto lançava uma série de insultos contra nós. Quando ela saiu, me virei para Sandra e perguntei: O que acabou de acontecer? Sandra parou um gravador. Então ela piscou para mim com os olhos brilhando e disse emocionada: Temos uma confissão, Aaron. Vamos arruiná-los. Eu te disse, não vou deixar nenhum dos dois escapar. Essa é Sandra para vocês. Inteligente e implacável. Se eu fosse Ashley ou Bob, estaria morrendo de medo dela. Ela é muito boa no que faz. Antes de ir embora, Sandra confessou que obviamente foi ela quem espalhou a notícia sobre Bob. Eu disse a ela que sua inteligência estava me contagiando e que eu já tinha deduzido que ela tinha algo a ver com isso. Pessoal, vou mantê-los informados. O jogo finalmente começou.
Atualização 2. Bem, estou de volta com outra atualização, talvez cedo demais, mas eu não podia esperar para contar a vocês. Sandra é absolutamente implacável. Ela enviou a gravação para a empresa de Ashley com uma explicação detalhada do que estava acontecendo. Na nota dizia que alguém que podia chegar a tais extremos para enganar as pessoas que se importam com ela não era confiável para trabalhar na empresa e provavelmente tentaria desviar fundos se visse uma oportunidade. Sandra também conhecia um dos sócios da empresa de Ashley, que era um velho amigo dela. O amigo de Sandra retirou abruptamente um acordo que estava prestes a patrocinar, dizendo que havia certos membros na equipe de cuja credibilidade ele duvidava. Então o acordo não estava mais em cima da mesa. O chefe de Ashley ficou completamente desorientado quando soube da notícia. Eles tomaram uma decisão rápida para salvar o acordo. Demitiram a pessoa responsável. É isso aí. Do nada minha ex-esposa foi demitida da empresa. Agora tanto Ashley quanto Bob estão desempregados e endividados. Sandra me contou que Bob estava ligando sem parar para ela. E como ela não atendia nenhuma das ligações, ele começou a enviar mensagens. Ela pediu que ele parasse de importuná-la e o bloqueou. A verdade é que estou gostando disso. Também tenho feito minhas sessões de terapia e meu terapeuta me disse que Ashley poderia ser um caso de estudo de narcisismo. Isso me pareceu um pouco engraçado e eu ri livremente pela primeira vez em muito tempo. De qualquer forma, mantendo vocês informados. Ah, e eu contei que Bob foi preso? Aparentemente Ashley teve que usar suas economias para pagar a fiança dele. Bem merecido. Adeus por enquanto. Atualização 3. Esta manhã Sandra me ligou e estava furiosa. Aparentemente Bob estava tocando a campainha de sua casa constantemente desde cedo. Ele estava bêbado e não parava de insultá-la. A câmera de segurança dela gravou todo o incidente. Quando Sandra pediu que ele fosse embora, Bob tentou forçar a entrada. Ele só foi embora quando Sandra o ameaçou de chamar a polícia. A pior parte de todo o incidente foi que, devido ao barulho, Emily, a filha de Sandra e Bob, acordou, viu o que estava acontecendo e agora está traumatizada. O divórcio costuma ser difícil para as crianças, mas ver o pai bêbado na porta de casa insultando sua mãe e tentando entrar à força é algo em outro nível. Desde então Emily se recusou a sair do quarto. Sandra me pediu que fosse até sua casa, pois ela precisava ir à delegacia para apresentar uma ordem de restrição. Ela não conseguiu encontrar uma babá com tão pouca antecedência e eu disse que iria. Liguei para o trabalho pedindo que me avisassem se precisassem de algo. Assim que cheguei à casa de Sandra, ela estava na porta e me disse que se Emily saísse eu deveria dar algo para ela comer, pois ela nem sequer tinha tomado o café da manhã. Assim que Sandra saiu, bati na porta de Emily. Como ninguém respondeu, entrei de qualquer forma. Não sei porquê, mas estava paranoico com aquele silêncio. Estava pensando nos piores cenários e não conseguia ficar parado enquanto a menina sofria. Quando entrei no quarto não havia ninguém e comecei a hiperventilar, mas então um pequeno movimento chamou minha atenção. Emily estava escondida debaixo da cama. Uma pequena menina de 3 ou 4 anos, que se parecia muito com a mãe, exceto pelo cabelo, me olhava com olhos cheios de terror, gaguejando de medo. De alguma forma ela conseguiu me perguntar se eu era amigo de seu pai e se Bob me havia enviado. Me ajoelhei e me apresentei dizendo que na verdade eu era amigo de sua mãe, não de seu pai. Ela pareceu relaxar um pouco com isso, mas então olhou ansiosamente pela janela e perguntou se seu pai já havia ido embora. Eu a tranquilizei. Sandra me contou que quando voltou encontrou Emily dormindo sobre o meu peito enquanto eu babava no travesseiro favorito dela. Naquela noite, quando eu estava prestes a ir embora, Emily se agarrou às minhas pernas e não me deixava ir. Ela chorava muito e no final me disse que tinha medo de que Bob voltasse e não houvesse ninguém para proteger sua mãe. Fiz uma piada dizendo que sua mãe não precisava de proteção, mas me calei quando Sandra revirou os olhos. Teria sido difícil explicar a ordem de restrição para uma criança, então decidi passar a noite lá. Emily dormiu em paz e eu também. Na manhã seguinte, Sandra nos preparou panquecas incríveis antes de eu ir para o trabalho. Emily me fez prometer que voltaria a dormir na casa dela naquela noite. Então bem, acho que essa é a minha vida agora. Tenho que passar minhas noites na casa de Sandra. Sandra tem tentado encontrar um bom psicólogo infantil, mas até agora não teve sucesso. Vou mantê-los informados após a primeira audiência. Atualização 4. Já faz um bom tempo desde a última vez que os atualizei. Bem, a primeira audiência já aconteceu. Isso é o que eu consegui entender como alguém sem conhecimento jurídico. Ashley e Bob estão totalmente acabados. Não é um termo legal, mas é o que pude deduzir de tantas palavras jurídicas. Sim, estou falando sério. Eles estão mais fritos que frango de padaria. Temos evidências alarmantes contra eles. Mas vocês sabem como são os tribunais, então isso vai levar um tempo. Sandra acredita que não vai demorar mais de 6 meses e tem certeza de que ambos vão cumprir pena na prisão. Quanto ao divórcio, está claro que Ashley e Bob não vão receber um centavo. Além disso, Bob terá que pagar pensão alimentícia para sua filha. Ambos estão procurando emprego, mas sem sorte. A última notícia é que Bob está trabalhando como zelador em um clube aqui perto. Fora do tribunal, vimos Bob sendo machucado por alguns agiotas. As coisas não vão bem para esse cara. Quando viu Sandra do lado de fora do tribunal, ele correu até ela e se ajoelhou aos seus pés implorando para que ela o aceitasse de volta. Mas a essa altura ele já deveria saber que isso não vai acontecer. O advogado de Sandra nos disse que o caso está tão a seu favor que provavelmente Bob nem terá direito a visitas. Atualização 5. Aqui estou de volta com outra atualização. Apesar do que Sandra havia previsto sobre a duração do processo, no final das contas ela se enganou. Ela disse que tudo levaria meio ano, mas acabou sendo um pouco mais, quase 7 meses.
Ou melhor, 7 meses e 1 semana para ser mais preciso. Então, tecnicamente, devo admitir que ela não estava errada. O fato é que, em comparação com o que se espera dos tribunais, foi surpreendentemente rápido. Mesmo assim, o resultado foi tudo o que esperávamos e mais. Ashley e Bob receberam condenações exemplares. Não que eu me alegre em ver alguém atrás das grades, mas quando você foi traído, manipulado e teve que aguentar tanta besteira de pessoas em quem confiava. Bem, ver que eles finalmente recebem o que merecem tem um sabor especial de justiça. Como um bom café depois de uma longa noite sem dormir. É amargo, sim, mas te enche de energia. Aquela garota que parecia ter tudo sob controle, que vivia em sua bolha de luxo, que acreditava que com seu sorriso poderia se safar de qualquer coisa, agora enfrenta uma realidade bem diferente. Chega de viagens à Europa, jantares românticos em restaurantes caros e bolsas de grife que ela costumava usar com tanto orgulho. Agora ela tem que lidar com a dura realidade da prisão, um mundo completamente oposto ao que ela estava acostumada. O único tipo de amantes que ela encontrará lá não se parecem em nada com Bob. E embora possa parecer cruel, não me surpreenderia se ela até gostasse dessa mudança em sua vida. Afinal, quem sou eu para dizer como ela se adaptará? Bob, por sua vez, não está em melhor situação. Na verdade, sua situação é provavelmente pior. Ele deve muito dinheiro àqueles agiotas e todos sabemos que não estamos falando de bancos ou instituições financeiras legais. Estamos falando de gente que não hesita em usar qualquer meio para obter o que lhes é devido. E o pior de tudo para Bob é que ele pediu dinheiro emprestado para o tipo de pessoa que tem contatos na prisão. Se eu fosse ele, estaria com medo. Muito medo. Mas por sorte eu não sou ele. Estou em uma posição muito diferente. Um mero espectador, vendo tudo isso se desenrolar à distância comendo minha pipoca. E se você está se perguntando, não, Bob não conseguiu a custódia de sua filha. Acho que isso já era esperado, mas é bom esclarecer. Depois do que ele fez, o tribunal não permitiria que alguém como ele tivesse a chance de chegar perto de sua filha, pelo menos sem supervisão. Emily, a filha de Sandra e Bob, tem se mostrado forte à sua maneira. É incrível a resiliência que as crianças podem ter, embora não deixe de ser doloroso ver alguém tão jovem ter que enfrentar tanta confusão e caos tão cedo. Sandra, claro, tem sido uma mãe incrível. Não há dúvida de que ela está fazendo todo o possível para que Emily não sinta o peso do que está acontecendo entre seus pais. Eu tenho tentado ajudar no que posso, embora, para ser honesto, haja dias em que me pergunto se estou realmente fazendo a diferença, mas Emily parece confiar em mim, e isso é mais do que eu esperava. Voltando a Bob e Ashley, o julgamento realmente foi um rolo compressor. O juiz não demorou muito para entender o panorama completo, e embora os advogados de ambos tenham tentado desacreditar as evidências, foi inútil. O veredito foi claro, ambos foram condenados. E embora eles possam recorrer como costuma acontecer nesses casos, não fará muita diferença. Sandra está convencida de que ambos passarão bastante tempo na prisão, e eu também acredito. Falando em Sandra, muitos de vocês sugeriram que fizéssemos testes de doenças transmissíveis. Bem, como era de se esperar, já fizemos. Sandra, sendo esperta como ela é, sugeriu que não podíamos ser cuidadosos demais, então ambos fizemos os exames. Felizmente tudo correu bem. Suponho que depois de tudo que passamos, um pouco de alívio não faz mal a ninguém. Para aqueles que estão se perguntando se Sandra e eu estamos juntos, a resposta é não. E antes que vocês digam, não, não é porque não haja uma conexão entre nós. Acho que depois de tudo que passamos juntos é óbvio que existe uma espécie de vínculo, mas seria insensato pular de um relacionamento tóxico para outro, ou mesmo começar algo novo enquanto ainda estamos lidando com as consequências do que nossos ex-parceiros fizeram. Podemos dizer que somos bons amigos. Sandra é alguém em quem confio profundamente, mas sair com alguém que nos lembra constantemente do que vivemos não está em nossas prioridades agora. Então, aqui estou eu, atualizando tudo o que aconteceu até agora. Ashley e Bob estão em uma situação sem saída. Mesmo que de alguma forma eles consigam sair da prisão mais cedo ou mais tarde, continuarão sendo pessoas marcadas pelas dívidas, traições e humilhação pública. Sandra e eu seguimos em frente com nossas vidas. Ela se concentrou em ser uma mãe incrível para Emily, enquanto eu tento retomar minha vida depois de todo esse caos. Por enquanto é tudo que tenho para contar.